Vamos falar um pouquinho da violência nessas eleições, né? Foi muito sério tudo que aconteceu, né? Houve casos de muita violência política aqui no Brasil. A cada dia e meio em 2024, houve um caso de violência política aqui no país. Ao menos 145 casos, sendo 14 assassinatos que foram registrados entre 1º de janeiro e 15 de agosto, com indícios de motivação política. Em São Paulo, por exemplo, teve inclusive o episódio da cadeirada. Acho que todo mundo vai se lembrar, né? O candidato José Luiz da Atena acertou com a cadeirada o adversário Pablo Marçal. Isso para ficar na agressão física. Agora, as agressões verbais e também as mentiras, rede social, foi uma pancadaria sem igual aqui no Brasil nessas eleições. Aqui em Belo Horizonte, Marcelo, a gente teve um alívio, né? Não foi tanta pancadaria assim, mas em São Paulo foi uma coisa de outro mundo, né? Agora, quando você olha para Minas Gerais, a gente teve assassinato aqui, inclusive. Sim, aqui em BH, quando a gente compara com outros lugares, foi num tom mais acima, né? Mais abaixo em termos de violência. Agora, é impressionante, né, Júnior? Como que a gente vê o discurso dos candidatos e na prática a realidade é outra, principalmente em eleição municipal, né, que é uma briga mais local. Os candidatos sabem os problemas um do outro, conhecem, né, conhecem seus inimigos, seus adversários, e aí a gente vê às vezes esse discurso da democracia, do respeito ao voto, do respeito a quem pensa diferente ir por água abaixo. Quando a gente vê na prática, a gente vê que muitos candidatos que querem assumir as cidades, eles não estão prontos para assumir porque eles não conseguem respeitar nem mesmo quem pensa diferente. Eu acho que a base do problema da violência política que a gente tem no Brasil é a intolerância, né? A dificuldade de aceitar que alguém pense de forma diferente e que está disputando uma eleição, né? Está apresentando ideias, está apontando novas propostas para a cidade. Parece que uma coisa é o discurso. Quando começa a disputa por voto, vale tudo. E a gente ainda está vivendo esse momento de que na eleição vale tudo. Isso já deveria ter passado. Eu acho que o TSE esse ano, ele atuou de forma muito rápida com a questão das fake news. A gente teve um exemplo na sexta-feira, né? Quando o Pablo Marçal divulgou aquele laudo falso do Guilherme Boulos, em menos de 12 horas ele foi retirado, né? As redes sociais bloquearam o compartilhamento. Então, a gente vê avanços, mas ainda está muito longe do ideal. Acho que a gente ainda precisa avançar muito no combate às fake news e, principalmente, colocar para os candidatos a necessidade de respeitar quem pensa diferente. Esse é o primeiro passo. Ô, William Travassos, o eleitor até olha para isso de uma forma... até dando voto, estou falando do caso do Pablo Marçal lá em São Paulo. Sim. Mas tem uma linha que me parece que o eleitor aceita. Até aqui a gente aceita. Tipo aquela história de quinta série. Sim. Pode fazer tudo, mas falar da mãe não. Sabe aquela história, não? E a gente, eu não sei se você vai lembrar, no Conversa de Redação, a gente chegou a abordar esse tema e eu falava que isso era entretenimento, né? Então a turma adora ver uma novela da Carminha, a vilã. Mas aquilo ele enxerga como entretenimento, ele não quer a Carminha na vida dele. E a partir do momento eu tô assistindo as audiências lá em cima com os debates, né, com toda essa movimentação de cadeirada, turma torcida, mas na hora do voto eu vou colocar a minha vida na mão de um cara que tá apresentando um laudo falso? Não. A violência na política, eu acho que o Rio de Janeiro serve de laboratório para muita coisa. E a gente tem que olhar um pouco para o que está acontecendo lá nos últimos anos. Nos últimos 5 anos, 55 políticos foram assassinados no Rio de Janeiro, segundo o Observatório da Violência Política e Eleitoral da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Isso é um número alarmante, gente. E isso pode estar relacionado com as facções criminosas, com a contravenção, com o crime organizado no país, que está expandindo cada vez mais o domínio de território, tanto em Minas Gerais, São Paulo e em outros estados. E isso vai trazer mais violência. No Rio de Janeiro nós tivemos que mudar zonas eleitorais porque você não tinha segurança para poder fazer uma votação naquele lugar. Ou seja, o território brasileiro não pertence à nossa nação, pertence a uma organização criminosa e eu sou obrigado a tirar uma zona eleitoral daquele lugar. Então a gente tem que repensar o país como um todo, porque as organizações criminosas estão presentes e isso só vai aumentar. Prenderam um cara no Rio de Janeiro com quase 2 milhões de reais. A suspeita era o quê? Compra de votos. E pelo Brasil afora, quantas pessoas foram presas com isso? Com dinheiro em espécie? E quem é que financia isso? É o crime organizado. Ô Edilene Lopes, eu cresci no interior, cresci na roça. E nas cidades do interior,
a gente via muito isso aí, era violência mesmo. Eu vi muita coisa acontecendo no interior, coisas cabeludas. Mas quando você olhava para as capitais, a gente via um tom diferente, uma disputa mais de ideias, né? Pelo menos era o que a gente acompanhava de longe. Dessa vez, a gente viu uma pancadaria generalizada. Pois é, isso é tipo abrir a porteira do inferno, né, Júnior? Porque quando começa a acontecer em um lugar que normalmente não se acontece, fica banalizado. O que aconteceu em São Paulo, por exemplo, essa cadeirada do Datena no Pablo Marçal, que eu acredito que o Datena tenha feito de caso pensado, porque muita gente estava com vontade de dar uma cadeirada ou xingar o Pablo Marçal, porque ele estava passando dos limites, aí Datena foi dar uma de herói e fez isso, ele despencou, a votação dele foi uma votação ínfima. Ele teve um percentual mínimo. E o próprio Pablo Marçal, que estava cotado para ir para o segundo turno, acabou não indo. Ficou ali competindo muito, tanto com Boulos quanto com o Nunes, mas acabou ocupando esse terceiro lugar e não foi para o segundo turno. Então, isso mostra que é uma resposta das pessoas também a essa violência extrema. Por mais que todo mundo ou muita gente goste em algum momento, acha que aquilo anima a disputa, no fim das contas, a pessoa não confia o seu voto aquele que extrapola na violência ou extrapola no mau caratismo, né? Porque esse caso do laudo falso, isso extrapola qualquer limite. É a pessoa escrachadamente na cara de todo mundo tentar enganar o eleitorado. E no interior a gente vê os casos que são mais próximos, porque as pessoas conhecem os candidatos, então a briga é meio ali tete a tete, cara a cara, que é algo diferente, que é o que você via no interior do estado, que acontece ainda hoje. Na região metropolitana de Belo Horizonte, a gente teve registros de pessoas que se identificaram como policiais penais que estariam armados, intimidando as pessoas na hora do voto. Ou seja, infelizmente, é uma dura realidade que ainda acontece. Uma violência que muitas vezes é explícita, como a gente viu no debate, mas, Edilene, lembrando de uma violência que é meio velada, mas que é uma violência, né? Bom, mas tem muita coisa aqui nessa mesa agora que minha cabeça até deu um nó. Vamos aqui no William, porque são coisas muito sérias, né? É o crime se empoderando. Então, o crime, ele está entrando nas veias da sociedade, e isso é notório. Então, e aí tem a questão da impunidade. Além da questão da impunidade, estava conversando com o Marcelo aqui em off, né? Tem a questão do coeficiente eleitoral. Que, olha, a Rita fica doida agora. Não, porque nem sempre quem tem a maior votação é eleito. E isso você tira a chance, a oportunidade de novas lideranças que não são, que são preteridas por determinados partidos. É como se o dono do partido escolhesse quem é que vai ser eleito e quem não vai. Você escolhe um puxador de votos. Então, é necessário no Brasil muita coisa para acontecer. E aí nós vamos para o vale tudo, para o circo. Aí é falta de educação, é falta de limite. E isso é um problema de uma sociedade. Quando a gente vê o nível que chegou na cidade de São Paulo, a sociedade brasileira está doente. Então, são várias doenças: impunidade, coeficiente eleitoral, quer dizer, reforma política, impunidade, justiça, uma justiça que se mostre mais efetiva. Então, tem muita coisa que precisa de ser melhorado na sociedade, e como não temos essa melhora na velocidade, na intensidade, a gente vê isso refletido na hora de um processo eleitoral, que é onde a sociedade se mostra, né? Mostra-se a sociedade e os seus candidatos. Então, isso é muito triste. Ô Rita, Júnior, mas olha só pra gente ver, né? Eu acho que o exemplo de São Paulo vai levar um tempo pro brasileiro entender o que foi essa eleição de São Paulo. Porque o William falou, né? O eleitor, ele vê que aquilo, né? A violência passou do limite, não vai com aquele candidato. O Pablo Marçal, gente, teve 1.719.274 votos. Ele teve 28,14% e ele ficou a 40 e poucos mil votos de ir para o segundo turno, com o Guilherme Boulos. Então, será que uma parte da sociedade, uma parte dos eleitores, não quer ver realmente esse circo, não? A gente tem quase 2 milhões de eleitores no Pablo Marçal. Talvez, se ele não fosse esse laudo falso, sexta-feira, provavelmente ele teria ido para o segundo turno. Não, eu vi um editorial do Guzo, um editorial que, tipo assim, ele faz parte hoje da política do Brasil. Eu acho que isso já está no DNA um pouco da política brasileira, e isso está crescendo. Não é normal a gente ver um candidato, depois de tudo que aconteceu nessa eleição, né, dos ânimos tão acirrados, praticamente tornou a eleição de São Paulo um circo, receber quase 2 milhões de votos. Eu acho que o eleitor brasileiro tem uma grande parte que está bem cansada das alternativas, estão sempre aí, esse discurso de propostas, e esse eleitor quer ver mais ação.
talvez ele goste mais da rede social, goste do discurso mais inflamado da rede social. Eu acho que esse tipo de eleitor pode crescer nos próximos anos. O Pablo Marçal ficou de fora do segundo turno, mas o Pablo Marçal veio para a política de forma... Exato, ele entrou na política brasileira. E você lembra quando tinha o voto de protesto, que a gente votava no gorila do zoológico? Escolhia um gorila. Então, quer dizer, tá todo mundo muito cansado. Então, por isso que eu acho que tem que ser feita uma reforma política, porque esse coeficiente eleitoral, ele dá muito poder aos partidos grandes. E serve de alerta. Ele exclui o novo, ele exclui aquela pessoa que está chegando, que tem uma votação, mas não leva. Não adianta ser votado. Eu acho que a votação expressiva do Paulo Marçal serve de alerta para a classe política mais tradicional, que está há mais tempo. Se não começar a entregar resultado, você vai abrir para quem tem um discurso mais que rompe, né, com a velha política. Para finalizar, eu acho que não serve só para a classe política, serve para todo mundo. Porque ele é um cara da comunicação e ele usou os princípios básicos de convencimento das pessoas através das suas loucuras. Só que esse teatro, ele saiu do controle. Mas quando você pega o passo a passo do Marçal, em toda a trajetória, a cena de dentro da ambulância, sabe? Tudo que foi montado, o braço... Tadinho. Ele é feito para isso. E ele cria aquela narrativa do nós contra eles. Todos esses aqui são de esquerda e eu sou o cara único de direita. E ele entra numa brecha do bolsonarismo mais radical, sabe? Do cara que tá afim de rachar o sistema porque ele não aguenta mais aquilo que ele tá vendo. E ele embarca nessa ilusão Marçal de ser e o resultado é esse que a gente tá vendo, o que é muito triste, Marcelo. Esse resultado da eleição de São Paulo, dessa coisa embolada, é triste de ver e imaginar que depois de tudo que o Marçal fez, ele conseguiu dar esse resultado e ainda tem gente que está aplaudindo ele.